Meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês, eu quero encerrar aquele assunto que nós começamos durante o mês de novembro. E eu gostaria então de lembrar, você abrisse sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. O verso 42. Que diz, isso a gente pode decorar, um exercício bom para todos nós é decorar alguns versos da Bíblia, e esse é um versículo que pode ser decorado facilmente. Atos 2,42 descreve a ação daquela igreja que estava em Jerusalém, a igreja que a gente chama de igreja primitiva, os primeiros cristãos que se reuniram, daquela multidão que se converteu logo no início do cristianismo, com a pregação de Pedro, logo após o Pentecostes. Lucas registrou que eles, aqueles cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Durante o mês de novembro, nós pensamos aqui o que era o ensino dos apóstolos e, basicamente, nós lembramos que o ensino dos apóstolos era testemunho. Eles testemunhavam da ressurreição de Jesus Cristo. Eles saíram pelo mundo dizendo assim, Jesus foi morto pelos fariseus, pelos sacerdotes, por Pôncio Pilatos, mas ele ressurgiu, está vivo, nós falamos com ele e ele nos deu poder para falar ao mundo a respeito da sua ressurreição. O ensino dos apóstolos era basicamente testemunho a respeito de Jesus Cristo. A comunhão da igreja, o fato deles estarem juntos e se fortalecerem e terem uma só mente, um só coração, que fez com que aquela igreja, que aquele povo caísse na graça do seu entorno, daquelas pessoas que estavam ao seu redor. É muito importante que nós buscamos, é um desejo, é um desafio para nós, que a nossa igreja caia na graça da vizinhança, que o entorno. Eu quero dizer que isso é muito importante, que a gente não pode ser um crente chato. Tá? Jesus nos chamou a mim, a você e a sua igreja para ser diferente do mundo, mas não para ser esquisito, para a gente estar no mundo, para poder abençoar o mundo. E a igreja então cai na graça do povo, mas este mesmo povo que acolheu aquela igreja, num primeiro instante com graça, reconhecendo a sua importância, gostando de ouvir o seu testemunho, foi aquela mesma população que em breve começou a perseguir a igreja. E aquela igreja teve que se dispersar e fugir pelo mundo. Então, a gente está junto para tentar mostrar ao mundo que é possível ser um para que o mundo creia. Mas nem todo mundo crerá. O partir do pão, a importância da centralidade de Cristo Jesus e do seu sacrifício, da sua obra remidora, porque se a igreja perder a visão de Cristo, perder a visão da salvação que há em Cristo Jesus e da pregação desta mensagem, ela vai começar a pregar outras coisas. Vai parecer um clube social, vai parecer uma ONG, vai parecer um partido político, ela vai se desfigurar quando ela perde de vista o olhar para a cabeça que é Cristo Jesus e para a obra que Cristo Jesus fez. E por fim, Lucas registra que a igreja se reunia, ou perseverava, persistia, insistia na oração. E eu quero pensar com os irmãos que aquela igreja primitiva, o valor que ela dava à oração contrasta com a pouca importância que a igreja contemporânea dá à oração. E quando eu penso nisso, eu não estou pensando naquelas igrejas que conseguem encher os seus templos com uma oração que é uma confissão positiva, que promete todas as vitórias sobre todas as questões da sua vida. Eu quero lembrar, acabei de falar aqui, de um povo que dobra os seus joelhos para alinhar o seu coração ao coração de Deus, alinhar a sua mente à mente de Deus, alinhar a sua agenda à agenda de Deus. Este é um grande desafio e que vai vir através da oração. Quando a gente olha para o livro de Atos, e aqui eu queria pensar como é que aquela igreja lidou com a oração, tratou da oração. E o primeiro momento em que se diz que aquele povo está orando por algo muito importante, é ali no capítulo 1, antes mesmo do Pentecostes acontecer, do Espírito ser derramado, na escolha de Matias. Os
Os irmãos vão se lembrar que Pedro chama o grupo que está reunido, está provavelmente em jejum, em oração, que era a prática deles, para dizer, olha, nós precisamos colocar alguém no lugar de Judas. E ele diz assim, que fosse alguém que tivesse conhecido tudo que Jesus fez desde o primeiro dia. Era importante que essa pessoa fosse uma testemunha de Jesus, de tudo que ele ensinou e de tudo que ele fez. Diz que eles indicaram 2 nomes, José Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram. E oraram assim, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolheste para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. A oração que a igreja aprendeu a fazer, que envolve processos decisórios, e que vai se repetir ao longo do livro de Atos, em cada questão que a igreja precisa tomar uma decisão importante. Ela não toma uma decisão sozinha, ela busca a Deus em oração. E o uso do raciocínio, da inteligência, deve ser permeado pela oração. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui, porque eles pensaram em alguém que tivesse alguns critérios, que fosse testemunha, que fosse de boa reputação, que fosse conhecido deles, e separaram 2 nomes que cabiam dentro deste processo. Depois foram orar. Orar para que o Senhor, que conhece o coração de todos nós, a sinceridade de todos nós, o desejo de todos nós, mostra-nos qual destes 2 escolheste. Oração de sabedoria e direção. Você precisa dessa oração o tempo todo. A igreja precisa desse tipo de oração. Depois nós encontramos aqui no capítulo 2, novamente, dizendo que essa igreja perseverava em oração. A oração perseverante. Há muita gente, há muitos momentos em que você e eu buscamos mais a Deus só quando a gente já está no fundo do poço, quando o problema já se avolumou. E nos esquecemos que a oração é uma prática diária, uma prática constante, uma prática perseverante. Todos os encontros para aquela igreja era uma oportunidade de orar. É por isso que Lucas registra no capítulo 2 que todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, e estas oportunidades eram as oportunidades de orar. Eles não se reuniam só para partir o pão, para comer juntos. Eles não iam para o pátio só para ouvir alguém falar. Eles se reuniam para orar, orar uns pelos outros, orar a Deus, orar aquela oração. Senhor, mostra-nos. O Senhor conhece a sinceridade do nosso coração. Era a oração que Paulo insistia para os Tessalonicenses. Orem sem cessar. Orem continuamente, orem constantemente, sobre todas as questões, em todo o tempo. Esse era um desafio que aquela igreja tinha. Depois você anda um pouco mais em Atos 4, você encontra a oração dos primeiros cristãos. Pedro e João são libertados e a Bíblia diz que eles voltam para os seus. E quando voltam para os seus, contam tudo que Deus fez, como os libertou de maneira milagrosa, como eles foram ousados. E então, depois de orarem, aquela igreja orou pedindo ousadia a Deus. Senhor, não permite que a gente tenha medo de pregar o Teu Evangelho. E eles oram pedindo mais ousadia a Deus. Dizem assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os Teus servos para anunciarem a Tua palavra corajosamente. Estende a Tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do Teu santo servo, Jesus. Esta é a oração de ousadia, a oração que pede mais, mesmo diante da perseguição que já havia sido deflagrada. Aquele povo que recebeu a igreja, que Lucas registra que a igreja caiu na graça desse povo, é o povo que começa a perseguir a igreja. E a igreja não se acovarda diante disso. Senhor, dá-nos ousadia, realiza milagres no meio do teu povo, usa-nos. Não é ousadia só para os outros, mas especialmente para mim. Que a minha vida seja essa vida incendiada pelo teu poder e compromisso contigo. Diz a Bíblia que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. As perseguições, as provações, não podem intimidar um povo que ora.
não têm o poder de fazer isso. Eles desejam mais servir e honrar ao Senhor. Eles não têm desculpas para falar assim, olha, vamos fechar as portas. Os discípulos, antes de verem Jesus ressurreto, foram os que se trancaram dentro da casa com medo do que pudesse acontecer a eles. Mas uma vez que foram batizados com o Espírito Santo, que houve o derramamento do Espírito, toda a igreja agora quer ousadia para sair pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Não há mais o que temer. Todos agora querem estar no centro e andar no centro da vontade de Deus. Se você anda mais um pouquinho, chega lá em Atos 6, você encontra uma oração que é entendida como uma prioridade na vida dos discípulos, dos apóstolos especialmente. Você vai se lembrar que lá em Atos 6, conta-se a história de que estava havendo uma injustiça na distribuição diária para a porção das viúvas. E os apóstolos então dizem, não é justo que a gente deixe o nosso ministério para servir às mesas. Vocês escolham 7 homens de boa reputação, cheios de espírito, cheios de fé, que cuidem disso. E ele diz assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Havia um problema grande para ser resolvido, mas a prioridade era orar. Era ter um coração sensível para buscar na palavra as respostas para os problemas. A prioridade da oração, ou melhor, a prioridade não era a ação, a prioridade era a oração. Eles iriam perseverar na oração para que a igreja tivesse consciência, tivesse sabedoria, usasse a inteligência, tivesse um coração disposto, um coração sincero diante de Deus e pudesse fazer aquela mesma oração que foi feita lá em Atos no capítulo 1. Tu conheces o coração de todos nós, mostra-nos qual é a solução para essa questão. E eles vão resolver esse problema enquanto os apóstolos oram. A prioridade do seu ministério é orar, e orar para que aquela igreja tome as decisões corretas. Oração como sustento do ministério. Eu acho bonito quando a gente se encontra nos cultos online, e os irmãos da intercessão, sempre tem aquela equipe que está ali diariamente, constantemente, e começam a pedir pelas programações da igreja, pelos ministérios da igreja. Vai ter a programação das mulheres de valor. Ninguém esquece de pedir pela programação. Homens do reino, encontro de casais, vai ter o trabalho, vai ter o grupo de oração, vai ter o ensaio do coral, vai ter o trabalho da escola da caminhada, o IBP Feliz. Todos os dias, gente orando pelas equipes, pelos ministérios. Às vezes as coisas dão certo e a gente não sabe por quê. Como disse a Adriana aqui, Deus faz coisas que nós não sabemos e faz coisas que nós não podemos fazer. Mas é muito bom saber, e quando eu participo, não participo todos os dias, mas quando eu participo, percebo que, vamos lá pelo pastor e sua família. Como é bom ouvir alguém dizer assim, vamos orar pelo pastor e sua família. Isso acalma a alma. Isso acalma a alma. Enquanto a gente ora, meus irmãos, você traz Deus para dentro do problema, da questão que você está enfrentando. E isso é importante a gente fazer, exatamente por isso. Enquanto eu estou tentando resolver, batendo cabeça, tomando decisões, fazendo ações, querendo manobrar as coisas, isso é um problema. Mas quando eu começo a orar, eu estou dizendo assim, Deus, vem participar do problema, vem participar da solução dessa questão. Um processo é desencadeado, aproximamos o nosso coração de Deus. E Deus encontra sensibilidade em nós para apresentar resposta. Tem muita coisa que a gente não percebe, porque o nosso coração é duro, a nossa cabeça é cabeça dura. Deus está querendo falar conosco, a gente está insistindo na coisa errada, porque a gente não ora, não vai buscar a Deus. E o nosso coração não é ainda uma terra fértil, pronta para ouvir uma resposta de Deus, para ter sensibilidade para isso. É importante então que a gente entenda a necessidade da oração. Esta oração que é essa oração, essa oração que é a oração que sustenta o ministério. Oração constante, oração como prioridade. Você vai para o capítulo 7 de Atos, você encontra ali a oração
da morte. A oração de Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diz ali que enquanto apedrejavam Estevão, eles te orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. A oração da morte. Como enfrentarmos a morte? Estevão foi alguém que foi ousado diante da sua mensagem. Ele não deixou de pregar e pregar ousadamente, inclusive aquilo que os seus assassinos não queriam ouvir. Ele foi acusado de herege e em momento algum ele recuou da sua mensagem. E ele insistiu que Jesus era, aquele Jesus que havia sido crucificado, ele era o Cristo. E ele foi morto por causa disso. Ele foi ousado diante das pessoas. Isso são as plenas consequências daquilo que Paulo fala a Timóteo. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Quantas vezes deixamos de falar do amor de Cristo? Porque achamos que não é oportuno. Vai magoar alguém. Vai criar algum problema de relacionamento com um parente, com alguém, e perdemos a oportunidade. Estevão estava diante da morte, mas ele entendeu que precisava, diante daquelas pessoas, falar aquela mensagem. Ele foi ousado diante da morte, porque ele não abriu a mão da sua crença, mesmo sendo apedrejado. Já que vocês vão me matar, não, tudo bem, eu saio daqui, não prego, vamos fingir que nada aconteceu, não é assim como eu estou falando, para tentar ter outra oportunidade. Estevão é um daqueles 7 que a igreja separou para cuidar dos problemas das viúvas. Ele lá é retratado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eles queriam homens cheios de boa reputação, cheios de fé, cheios de sabedoria. E aí eles escolheram 7. Dentre eles, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Dentre os 7, Estevão se destacava por causa disso. E chegou a hora de Estevão ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Não abro mão da minha mensagem, e com ousadia faço isso. E uma oração da morte, uma oração de compromisso com o seu Senhor. Honrar e testemunhar até o último segundo de vida. É isso que Estevão faz. As últimas palavras são uma oração a Deus. Eu conheço algumas pessoas que elas têm o cuidado de preparar a ordem de culto, do seu culto fúnebre. Não quero que cantem qualquer coisa. Não quero que qualquer pessoa fale no meu funeral. Não quero que seja lido qualquer passagem da Bíblia. Porque mesmo eu não estando presente, eu quero que a minha mensagem, meu último segundo na presença, o meu último segundo do meu corpo nesse mundo, até depois da minha morte, ainda fale de Jesus. Eu tenho um amigo que partiu no meio da pandemia, em que a filha encontrou no computador a ordem de culto que ele queria. E realizar um desejo que ele tinha, que era ser sepultado com a Bíblia com a qual ele pregava o Evangelho. E porque ele queria. E essa mensagem que ficou para quem pôde participar, depois foi divulgado no Facebook. Conheço essa história porque não participei do funeral dele, era o tempo da pandemia. Mas isso foi contado. Realizamos esse desejo do nosso pai. Até o último segundo, até depois da minha vida, eu tenho compromisso. Estevão orou até o último segundo da sua vida, e mencionando o Senhor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e não impute sobre esse o que eles estão fazendo. Oração, vida de oração. Em Atos 8 nós encontramos a oração do arrependimento, quando aquele Simão que andou com os apóstolos, foi discipulado, foi batizado, de repente ele achou assim, olha, diz a Bíblia que ele achou que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos, e então ofereceu dinheiro aos apóstolos. Eu quero ter também esta autoridade, eu também quero poder impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito.
Pedro então repreendeu severamente a Simão, dizendo assim: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito nem algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante do Senhor. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Oração de arrependimento. Pedro diz: talvez ele perdoe tal pensamento no seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. E Simão respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que me disserem. Quando você se arrepender, vá orar a Deus. Tem muito arrependimento que é da boca para fora. Desculpa aí, tá? Qualquer coisa. Não é isso. A gente precisa chegar diante de Deus arrependido para confessar pecados. E confessar é concordar com Ele. Dobrar os nossos joelhos e chegar diante de Deus: Senhor, eu fui tolo, eu fui maldoso, eu fui incrédulo, eu roubei, eu adulterei, eu menti. E dar nome aos bois. Esse negócio que a gente faz de qualquer coisa, mas quando a gente fecha a nossa porta e vai diante de Deus, e começa a falar com Deus a nosso respeito, a respeito do nosso coração, aquele lugar onde não tem mais ninguém, e somente Deus e eu, e os olhos de Deus, desvendando absolutamente tudo que eu tenho e que sou, é nessa hora que nós podemos pensar que o arrependimento alcança o nosso coração. Porque ali, quando eu falar: desculpa aí, Senhor, Deus sabe. Se eu não estiver sendo honesto, como nós falamos na quarta-feira. Deus sabe se a minha palavra é sim, sim, não, não. Por isso que Pedro disse para Simão: Simão, arrependa-se, vá orar a Deus. Porque você pode se arrepender na nossa frente. Orem aí vocês por mim. Mas se você for orar a Deus, Deus vai tratar de você de uma maneira toda especial. Deus sabe do seu coração. Pedro pode dizer assim: eu que estou vendo diante do seu pedido, da sua intenção, da sua ação, que o seu coração não é reto. Você não tem ideia de como é que Deus te vê. A oração de arrependimento. No capítulo 10 tem uma oração de intimidade e discernimento. Aquela história que Cornélio está lá, Cornélio de uma família de gente piedosa, temente a Deus, que orava continuamente a Deus. E a Bíblia diz que as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E Cornélio teve um sonho. Manda chamar um tal de Pedro. Enquanto isso, Pedro também está lá e fala assim: aparece hoje para falar, vai com os homens que vêm te buscar. E aí Pedro vai. Enquanto ele está orando, Pedro está orando, ele tem uma visão de um lençol com vários tipos de animais considerados impuros naquela cultura, e ele manda que Pedro se alimente daqueles animais. Então Pedro fala: eu não vou tocar nada impuro. E Deus então fala para ele não considerar impuro o que ele próprio Deus purificou. Pedro vai mostrar no versículo 15 que ele aprendeu com Deus. Aliás, no versículo 28, depois de Deus dar essa ordem a Pedro 3 vezes seguidas, no versículo 28, quando Pedro já está na casa de Cornélio, ele diz assim: Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro e imundo homem nenhum. Pedro está numa visão, Deus insistindo com ele 3 vezes, para ele entender assim: Deus me mostrou que eu não devo chamar de impuro e imundo homem algum. É na oração que nós alcançamos discernimento. É orando insistentemente, fervorosamente, constantemente, que nós alcançamos intimidade, aquele coração fértil, onde Deus pode mostrar a sua vontade. Para Pedro finalmente entender assim: eu não devo chamar de impuro ou imundo homem algum. Por isso, Cornélio, eu estou aqui e vamos ver o que é que Deus vai fazer conosco. Lá no capítulo 13 nós encontramos a missão de Barnabé e Saulo
diz que enquanto a igreja estava jejuando, o Espírito Santo falou com a igreja para separarem Barnabé e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, é que o Espírito Santo veio falar com a igreja. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos em Barnabé e Paulo e os enviaram. É enquanto a igreja ora que as coisas estão acontecendo. A gente está de joelho, orando, e a gente está perdendo tempo. A gente devia estar na rua, distribuindo folheto, abordando as pessoas. A gente já devia ter tomado uma decisão sobre isso ou sobre aquilo. Mas é enquanto a igreja ora, que Deus começa a fazer as coisas. Que Deus começa a unir os corações. Que Deus começa a falar assim, olha, vocês têm que ter uma só mente e um só coração. E foi assim que a igreja que adorava e jejuava ao Senhor, ouviu o Espírito falar aquilo que Jesus vai falar no Apocalipse. Para cada igreja, para aquelas 7 igrejas, todas as cartas terminam com a mesma exortação. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, na igreja de Antioquia, eles tiveram que ouvir, separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Essa oração de comissionamento. Acabamos de ouvir aqui, olha, gostei de ouvir essa frase, não é? Seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, nós temos uma missão. Deus chamou 2 irmãs nossas para ir lá para o Chile, mas Ele tem um chamado para a Rua Ibiporã, para a Rua Lotus, para Barlavento, para o Jardim Planalto. Vamos repetindo aí, onde é que mais tem lugar para ser chamado? Buenos Aires. Como? Jardim Himalaia? Rua Himalaia. Eu não conheço tudo ainda. É a segunda aí. Então, Deus tem esse lugar. Do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. E às vezes é do outro lado do bairro. Do outro lado da nossa região que Deus está nos chamando. Por fim, tem a oração da aprovação. Lá no capítulo 16, diz que Paulo e Silas foram presos quando eles curaram aquela mulher que fazia adivinhações. O carcereiro foi orientado a que cuidasse muito bem de Paulo e Silas, e por isso ele colocou no cárcere mais interior, mais seguro. Mas a Bíblia diz que enquanto era por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Oração no meio da provação. Vou usar uma expressão que a gente não gosta. No meio da provação a gente tem 2 perigos. O primeiro é de você falar contra Deus. Deus esqueceu de mim. Deus não ouve orações. E você ser desrespeitoso com Deus. Esse é o primeiro problema da provação. O segundo, a gente já tem falado sobre isso, é você fazer promessas tolas. Se Deus me livrar dessa, aí nunca mais eu faço isso. Ou para o resto da vida eu farei aquilo, coisas que nem sempre podem acontecer. No meio da provação a gente deve orar e cantar hinos a Deus. Isso significa adorar a Deus. Em muitas ocasiões, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Eu não gosto do que o Senhor está fazendo. Mas eu começo a orar a Deus e falar assim, Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é o dono de todas as coisas. Que o Senhor é um Deus onisciente. Que o Senhor ouve a oração dos que confiam em Ti. O salmista diz que ninguém que confia em Ti sai decepcionado da Sua presença. E aí daqui a pouco eu estou pregando para mim mesmo, no meio da oração. Divaldo, lembra quem é esse Deus. E talvez Paulo e Silas estivessem ali com os pés no tronco, desconfortáveis, quase à meia-noite, orando e cantando, e lembrando, por exemplo, que eu falei hoje pela manhã sobre isso. A situação em que eu estou
ou melhor, se eu não tivesse encontrado Cristo, a minha situação anterior seria muito pior do que eu estou passando hoje. Eu estou com os pés no tronco, no lugar mais interior do calabouço. Mas se eu não tivesse Cristo, ainda seria muito pior. Eles estão se lembrando, graças a Deus, que o Senhor me tirou e me deu uma missão. E você vai se lembrar que Paulo e Silas foram milagrosamente libertos. Apesar de eles estarem lá no lugar mais profundo do calabouço, aparentemente abandonados, sozinhos, presos, eles não estavam sós. Deus mandou o seu anjo para libertá-los. E mais ainda ganharam a família do carcereiro. Um bônus tremendo. Foram libertos e puderam batizar uma família inteira. Eu quero terminar lembrando que uma igreja madura é uma igreja que ora. Foi por isso que aquela igreja que insistiu, persistiu na oração, suportou a provação e viu Deus fazendo milagres diante das suas provações. Alguém já disse que pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu sei que a gente precisa orar mais. Que a gente tem que ser ousado diante de Deus. Para abandonar pecados que estão enraizados em nós. Para enfrentar situações da nossa vida. Sim, orar mais. Dobrar mais os joelhos. Clamar mais a Deus. Chorar mais diante do Senhor. Adorar mais ao Senhor. Conhecer melhor o Senhor. Começar a pregar para o próprio coração quem é o Deus a quem estamos buscando. Eu quero lembrar isso para você, que aquela igreja perseverava na oração, todos os dias, em qualquer situação. Todas as vezes que nos encontramos é uma oportunidade de orar uns pelos outros, de pedir a Deus uns pelos outros, de clamar pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelo marido, pela esposa, pela mãe, pelo filho, pelo parente, pela igreja, pelo irmão que está ao meu lado, pelo irmão que está ausente do meu lado. Orar, orar e orar. Como diz John Piper, orar, orar e orar. Perdão, não é John Piper. A W. Tozer, grande crente. Orar, orar e orar. Até aprender a orar. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos praticar isso. Orar. E orar ousadamente diante do Senhor. Eu não sei qual é a oração que talvez você precise praticar na sua vida. Uma oração diante da provação. Eu quero vencê-la, Senhor. Eu quero ter uma semana de vitória sobre as minhas provações. Talvez essa oração de comissionamento em que Deus está falando com você. Olha, eu estou te chamando para uma obra. Eu estou te entregando um trabalho para você realizar. E você precisa ter este coração disposto, pronto para se entregar. Uma oração de discernimento. Não entendo tal assunto, tal problema, como é que eu vou lidar com isso? E você precisa de intimidade com Deus. Peça a Deus por isso. Se você estiver enfrentando a morte na sua família, de alguém por perto, o luto, nós precisamos aprender a orar a Deus para que Ele nos supra neste momento difícil. A oração como prioridade na sua vida, que ela seja tão verdadeira, que ela faça com que você mude a sua postura, que você dobre os seus joelhos, que você consiga colocar a oração na sua agenda, no seu dia a dia, que você consiga, em nome de Jesus, orar 5 minutos por dia antes de fazer qualquer coisa.
que você decida no seu coração e coloque na sua agenda se reunir com a sua igreja, com seus outros irmãos, para orar. Que você coloque no seu coração investir um tempo de intercessão, lembrando de outras pessoas, não dos seus pedidos, mas das outras pessoas, das outras necessidades, e interceder nominalmente por cada um deles, constantemente. E fale: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu confio em Ti para alcançar isso na minha vida. Deus querido, ouve a oração do Teu povo, a oração que no secreto do coração fizemos diante de Ti. E concede-nos vitória, ó Deus, sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos pecados, sobre as nossas provações, sobre os nossos medos. Que o Senhor se revele em nós, para a Tua honra e Tua glória, e para a alegria do Teu povo. Nós oramos gratos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.